Ao longo dos anos, a técnica de bateria de Ringo Starr recebeu muitas críticas, não tanto por sua habilidade, mas principalmente por uma frase falsamente atribuída a John Lennon. Esse mal-entendido se tornou um grande mito na história da música. A crítica à técnica de Starr se espalhou amplamente quando se alegou que Lennon havia dito que Ringo nem era o melhor baterista dos Beatles. No entanto, essa declaração foi, na verdade, uma piada feita pelo comediante Jasper Carrott, e essa confusão prejudicou a reputação de Starr, mesmo sendo completamente falsa. Apesar das piadas e críticas injustas, Ringo Starr era de fato um bom baterista? Será que ele era tecnicamente impecável? Starr mesmo admite que não é um mestre técnico em seu instrumento. No entanto, sua contribuição criativa, senso de tempo, preenchimentos únicos e foco em servir à música foram fundamentais para moldar o som dos Beatles. Sem as contribuições individuais de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, a música dos Beatles não teria sido a mesma. O baterista Steve Smith destaca que, antes de Ringo, os bateristas eram geralmente avaliados por suas habilidades em solos e virtuosismo. No entanto, a popularidade de Ringo trouxe uma mudança significativa na maneira como o público percebia esses músicos. Agora, os bateristas eram vistos como participantes igualmente importantes na composição das músicas. Uma das grandes qualidades de Ringo era sua capacidade de criar partes de bateria únicas e estilísticas para as músicas dos Beatles. Suas contribuições eram tão distintas que era possível identificar uma música apenas ao ouvir sua parte de bateria, mesmo sem o resto da música. Steve Smith acrescenta que Ringo foi também o primeiro astro da bateria nascido fora dos Estados Unidos. Isso o tornou um outsider em um clube exclusivo, já que a bateria se originou nos Estados Unidos. Ringo foi pioneiro como baterista de rock inglês nos anos 60, estabelecendo o arquétipo para os bateristas de rock atuais. 2 décadas antes, em Liverpool, Inglaterra, ninguém poderia prever que um garoto chamado Richard Starkey, o verdadeiro nome de Ringo, faria história. Desde a infância, ele enfrentou desafios de saúde, como uma grave apendicite aos 6 anos e pleurisia aos 13. Durante sua longa internação, que durou quase 2 anos, Ringo desenvolveu um interesse por uma banda que vinha animar as crianças. Ringo Starr compartilhou em uma entrevista de 1981 para a revista Modern Drummer. No hospital, costumávamos tocar no armário ao lado da cama, e uma vez por semana tinham uma banda para nos manter ocupados. Quando atingiu os 16 anos, Ringo desembolsou $3 para comprar um bumbo, improvisou um par de baquetas com madeira e começou a tocar incansavelmente. Ele lembra de ter criado um kit com latas. Finalmente, em 1957, seu padrasto presenteou-o com uma bateria usada no Natal. 2 meses depois, ele se uniu à sua primeira banda, o grupo Ed Clayton Skiffle. Mesmo trabalhando em tempo integral em uma fábrica, Ringo fazia apresentações ocasionais com o grupo. No entanto, o fascínio pelo mundo da música o consumiu, levando-o a largar o emprego em 1960 para se dedicar integralmente ao grupo de skiffle, Rory Storm and the Hurricanes. Ringo adotou o nome artístico Ringo Starr, inspirado em seu gosto por cowboys americanos e no estilo da música skiffle britânica, semelhante ao rockabilly americano. Durante seus 2 anos com o grupo Storm, o rock começou a ganhar espaço, e a banda tocava nos mesmos locais que outro grupo de Liverpool, os Beatles. Starr recorda: "Os Beatles foram a única banda que eu ficava para assistir, porque eram muito bons, mesmo naquela época." Certo dia, o empresário dos Beatles, Brian Epstein, bateu à porta de Starr, convidando-o para um show no horário do almoço no Cavern Club com a banda. A substituição eventual do baterista Pete Best a cada 2 semanas levou Epstein a convidar Ringo para se juntar permanentemente aos Beatles. Na primeira sessão de gravação dos Beatles, o produtor George Martin teve dúvidas sobre a capacidade de Ringo, então contratou um baterista chamado Andy White. 2 versões de Love Me Do foram gravadas, uma com White na bateria e Ringo no pandeiro, e outra para o álbum, onde Ringo assumiu a bateria. Após isso, Ringo tocou em todas as faixas dos Beatles, exceto em Back in the USSR,
onde McCartney assumiu devido à ausência de Ringo. Ringo enfrentou críticas por seu estilo considerado bobo. Mas o baterista Greg Bissonette destaca a complexidade e criatividade desses preenchimentos. Bissonette elogia a inocência emocional de Ringo, afirmando que suas partes eram perfeitamente adequadas para as músicas, contribuindo para a singularidade delas. Ringo também introduziu a pegada combinada das baquetas no mainstream e foi o primeiro a abandonar a pegada tradicional. Para Bissonette, o trabalho conjunto dos Beatles, com as partes de bateria criativas e imaginativas de Starr, contribuiu para validar o papel do baterista na banda, dando forma às canções e dando vida à música. Jim Keltner, que colaborou com Starr em várias ocasiões e fez parte da primeira All-Star Tour de Ringo, destaca a contribuição de Starr. Quando você pensa em Ringo, automaticamente pensa nos Beatles e lembramos daquelas músicas incríveis com partes de bateria perfeitas. Ao ouvir as fitas ao vivo da BBC, gravadas com apenas 2 ou 3 microfones, e pela forma como ele tocava, fica claro que Ringo é um dos maiores bateristas de rock de todos os tempos. Em última análise, podemos concluir que Ringo Starr era, de fato, um bom baterista, apesar das críticas injustas que recebeu ao longo dos anos. Sua técnica pode não ter sido tecnicamente impecável, conforme admitido por ele mesmo, mas sua contribuição criativa, senso de tempo, preenchimentos únicos e foco em servir a música foram fundamentais para moldar o som dos Beatles. Uma lição que podemos aprender com Ringo Starr é que a música vai além da técnica pura. Sua abordagem única e sua habilidade em se adaptar às necessidades de cada música demonstram que a criatividade e a conexão emocional com a música são tão importantes quanto a técnica refinada. Além disso, sua atitude de apoiar os colegas nos Beatles, independente de quem estivesse brilhando naquele momento, destaca a importância do trabalho em equipe e da harmonia dentro de um grupo musical. Ringo quebrou barreiras ao ser o primeiro baterista de rock inglês dos anos 60 a alcançar reconhecimento internacional, desafiando a ideia tradicional de que a bateria deveria ser tocada apenas por americanos. Sua jornada desde a infância difícil até se tornar uma figura icônica na música também ensina que a perseverança e a paixão podem superar desafios pessoais. Em resumo, Ringo Starr não apenas deixou sua marca como um grande baterista, mas também ofereceu valiosas lições sobre a importância da originalidade, da colaboração e da paixão na música. E quanto a você, qual é o seu conhecimento sobre os Beatles? E o que você sabe sobre os bateristas deles? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de dar um like. Até a próxima!